Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisas de Colecionador. Quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre o que eu chamo de o melhor rock do mundo, tá? O melhor rock do mundo, que é o rock erudito. E eu quero entrar um pouco mais nesse detalhe, que é um assunto, inclusive, que eu já abordei em outros vídeos, né? Muita gente chama de rock progressivo, e eu detesto essa expressão, acho que não tem nada a ver. Progressivo é uma palavra que já foi usada de uma forma geral tão absurda, tão desenfreada, que ela já não significa mais nada. E esse rock, especificamente, tem muito menos a ver com qualquer coisa progressiva. Não, pelo contrário. Eu acho que se for colocar em termos de progressivo e regressivo, ele é um rock regressivo, porque ele é um rock que vai beber das fontes mais antigas, temporalmente falando. Você vai voltar no tempo e vai usar toda aquela parafernália, todo aquele equipamento típico da música erudita. Da música erudita, daí vem um nome que eu me aproprio, e também do fato de ser um rock extremamente cultural. Ele tem, além de uma bagagem de conhecimento musical muito mais intenso do que todos os outros estilos de música. Você, para fazer rock erudito, você tem que conhecer muito de música, conhecer muitos instrumentos, saber fazer muitos arranjos, porque o rock erudito é marcado essencialmente por música muito elaborada, muito sofisticada, tá? Que pode até ser por isso que muita gente não gosta. E eu entendo perfeitamente. Cada um tem o seu gosto. Isso não resta dúvida nenhuma. Mas antes de entrar diretamente no assunto, eu tenho que pedir aquele favor imenso para vocês. Se inscrevam no canal. Se você chegar ao final do vídeo e gostar, bota o gostei. Não gostou, bota o não gostei. Faz parte da brincadeira. E também deixa o hype, porque o hype hoje em dia é mais importante ainda do que o curtir ou não curtir, tá? E venha para o nosso clube de membros. Clube de membros que vai ter sorteio de itens que o colecionador vai se desfazer, vai chegar para você aí gratuitamente. Vou sortear pelo menos um item por semana, assim que o clube tiver pelo menos uns 30 membros, mais ou menos, aí a gente vai começar essa fase aí. Já tem um bom material separado para começar a sortear, vai ter um sorteio por semana com facilidade. Bom, mas voltando a falar da nosso assunto aqui, que é o rock erudito. Primeira coisa, o rock erudito para mim é o melhor rock do mundo. Porém, eu adoro o hard rock no estilo Led Zeppelin, Deep Purple e o heavy metal no estilo Black Sabbath. Isso aí tudo para mim tem um respeito enorme. Eu tenho na coleção e eu gosto muito. Essas bandas que eu citei aqui, o Led Zeppelin, o Deep Purple e o Black Sabbath, estão entre as minhas 20 bandas favoritas. Eu só tenho 20 bandas favoritas. Eu só coleciono 20 bandas mais ou menos, tá? Então o rock erudito é um rock que eu acho que merece demais esse título, rock erudito, por causa de vários fatores. O fator primordial, mais fácil de entender, é que ele usa elementos das músicas clássicas, da música mais clássica, do barroco, né? Da música medieval, do jazz mais antigo, do rock mais antigo, do blues, do blues. Esses elementos são que compõem a estrutura do chamado rock erudito. São dessas fontes que os melhores compositores, as melhores bandas de rock erudito vão buscar inspiração. Então aí já há uma erudição enorme. Os músicos do rock erudito são músicos extremamente talentosos e, além disso, com uma bagagem, uma formação musical muito intensa. Quase todos eles, aquela meia dúzia, né? Quase todos eles, aquela meia dúzia, eram e são, né, maestros, ou seja, dominam diversos instrumentos, são capazes de fazer arranjos até para orquestra e tudo mais. É gente com um talento muito, muito acima da média. Muito, muito acima da média, tá? Se você pensar na bagagem de um, sei lá, vamos botar aqui um Rick Wakeman, né? Ou um Chris Squire, ou Steve Howe, para citar aqui os músicos do Yes, você vai perceber que existe um abismo entre eles e o que tinham outras bandas muito boas, como é o caso de Purple, que é uma banda que eu adoro, mas que certamente seus músicos não têm a mesma formação tão profunda em música erudita como esses que eu citei anteriormente, tá?
Esse é um ponto, é o segundo ponto que é fundamental. O terceiro ponto é que a música, o rock erudito, ele não tem uma melodia única. Não tem, tá? Por isso a erudição. O que eles remetem? Eles remetem às sinfonias. Né? As músicas do rock erudito, normalmente, no melhor período delas, tinham 15 minutos, tinham 10, 15, 20 minutos até 20 minutos, que é o que cabia num lado de um disco, né? Um lado de um LP. Né? Então, isso aí é outra coisa muito clássica. A música não tem uma melodia única, ela tem diversas melodias. Ela é composta por uma história musical, é o que eu chamo. No rock erudito, você tem uma história dentro de uma música. Você compõe uma história musical. Tem vários elementos ali. O músico, inclusive, se ele quiser, ele é capaz de narrar mais ou menos a história que ele está narrando na música, através da melodia. Outra marca muito profunda do rock erudito, não é muito baseada em letra. A letra entra muito mais como um elemento sonoro. Por isso que os grandes vocalistas do rock erudito geralmente eram caras com homens e mulheres com vozes espetaculares, com vozes extraordinárias. Por quê? A voz entrava como instrumento musical. Ele não entra como alguém narrando uma poesia. A grande maioria esmagadora dos cantores, nem gosto de chamar de vocalista, dos cantores, por melhor que sejam os cantores, por muito bons que sejam, ainda assim são declamadores de poesia. Não usam a voz como se fosse um instrumento. Instrumento é a voz, por exemplo, da Anne Aslan, do Renaissance, ou do John Anderson, que eu já citei aqui no Yes, né? Vozes do Peter Gabriel, no Gênesis, vozes que entram como parte da melodia. Frequentemente, inclusive, a letra não explica muito do que ele está contando ali. A história é contada na composição total da melodia, com o arranjo, com a percussão, né? São músicas geralmente com muita percussão, com muitos instrumentos. Geralmente eles formam uma massa sonora que tem um valor completamente diferente do que você percebe isoladamente. Quando você ouve os extraordinários de Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, você percebe os instrumentos ali. Sabe, não, isso aqui é o baixo, isso aqui é a guitarra, isso aqui é o teclado, isso aqui é a bateria. Não chega a formar uma melodia, uma composição musical única, exclusiva, não. É uma coisa que tem uma sonoridade mais dividida. O rock erudito, não. Ele entra numa mescla de sonoridades tão intensa que você não é capaz de dizer quem é que está fazendo o quê, quem é que está tocando o quê. Não. A música ganha um outro contorno. Exatamente como a música mais erudita executada por orquestra. Quando você ouve uma orquestra, você normalmente não vai, a não ser que você seja muito técnico, muito profissional, aí você vai conseguir perceber, agora são os violinos, agora são os violoncelos, agora não, agora é o contrabaixo, agora não sei o quê. Agora são o naipe de metais, né? Os sopros. Se você vai conseguir, claro, lógico, né? Mas se você não se você é apenas um ouvinte, como a grande maioria de nós, você não vai ser capaz. E no rock erudito acontece a mesma coisa. As melodias vão se combinando de uma forma tão extraordinária, há uma simbiose tão grande nas melodias que aparece uma coisa só. E, frequentemente, dentro do rock erudito, os músicos tocam totalmente simultaneamente. Às vezes fica até um pouco confuso. Se você tentar entender a melodia, você tem que meio que deixar levar, porque aos poucos você vai embarcar numa viagem extraordinária, absolutamente sensacional. Sem você ficar, se preocupando com o que cada instrumento está fazendo, até porque não dá. Eles tocam todos ao mesmo tempo. Tá? Se você pegar um Led Zeppelin, de Purple ou Black Sabbath, você percebe direitinho. Não, agora é uma melodia, aqui está a guitarra, aqui está o baixo, aqui está a bateria, agora entrou um tecladinho e tal. Você entende. Agora é a hora do vocalista, ele canta, o restante tudo abaixa um pouquinho. Não. No rock erudito, todo mundo toca ao mesmo tempo. Tem aquela pegada muito grande do jazz.
O jazz é um estilo musical em que os músicos saem improvisando muito o tempo todo. Um pega um pouquinho da inspiração do outro, acrescenta alguma coisa e vai progredindo. O jazz é muita inspiração, né? E isso daí o rock erudito captou um pouco do jazz, essa capacidade de criar. Tanto é que, outra vez, num rock como hard rock, heavy metal, você vai ter execuções ao vivo que reproduzem basicamente o que você ouve no disco. Se você pensar em música pop, em outros rocks e tal, aí então é pior ainda. Eles vão para o palco e tocam exatamente a música como ela foi executada no disco, exceto por algum erro, alguma bobagem e tal, mas eles buscam, o que eles buscam? Eles buscam executar a música como você ouviu no seu CD, no seu streaming, sei lá onde você ouviu, né? O rock erudito, não, de forma nenhuma. É uma prática deles, faz parte do sangue deles, do DNA deles, que quando eles vão para o palco, eles vão tocar diferente do que você ouviu no seu CD ou no seu LP, onde for que você estiver ouvindo. Isso é outra marca muito forte, porque são músicos tão talentosos, mas tão talentosos, que eles se superam a cada momento. O Rick Wakeman, eu costumo brincar que o Rick Wakeman, ele nunca executa 2 vezes a mesma música do mesmo jeito. Não é possível para ele fazer isso, não é possível. Rick Wakeman, cada vez que ele vai executar uma música, ele vai acrescentar alguma coisa, vai tirar alguma coisa, vai modificar alguma coisa, tá na genética. E a mesma acontece com essas bandas que eu vou citar aqui, um álbum, desculpa gente, um álbum de algumas bandas que fazem um trabalho que são marcas muito específicas desse tipo de rock que eu estou falando, que é o rock erudito, que eu sempre digo que é o melhor rock do mundo, tá? Apesar de que eu adoro hard rock, Led Zeppelin, Deep Purple e heavy metal, tipo Black Sabbath. E, aliás, eu vou começar logo com uma banda aqui, que é uma banda até relativamente nova, uma banda dos anos 90, basicamente a melhor fase deles é a fase dos anos 90, e é uma banda que, para muita gente, é considerada uma banda de heavy metal. Não sei. Eu considero eles uma banda de rock erudito pesado. Rock erudito pesado. Eu estou falando do Dream Theater. O Dream Theater, nesse álbum aqui, extraordinário, que na minha opinião é um resumo da melhor fase da obra deles, que é o Live Scenes from New York. Isso aqui é ao vivo, né? Ele executa aqui o Metrópolis 2, eu acho que é o álbum que eles tinham lançado na época, era o Metrópolis 2, é exatamente isso que eu estou falando. As melodias são muito maiores do que cabiam no álbum original. Eles vão executá-lo aqui de uma outra forma. São músicos extremamente talentosos, mas assim, muito acima da média, que usam muita influência da bagagem, da teoria musical que eles dispõem. Eles dispõem de um conhecimento de teoria musical muito, muito acima de qualquer outro músico que você conhece. Então, um exemplo que eu acho espetacular, se você ainda não conhece o rock erudito, o melhor rock que existe, tá no teu streaming dando bobeira. É só você querer e você vai achar. Por exemplo, Dream Theater, você pode começar ouvindo ao vivo, né? O Live Scenes from New York, nesse álbum aqui, que é um álbum de colecionador, uma edição de super colecionador, porque tem aqui as Torres Gêmeas pegando fogo, e esse álbum foi lançado exatamente em 2001, quando as Torres Gêmeas, né, foram destruídas naquele atentado terrorista absurdo, né? Bom, esse álbum aqui vale super a pena. Então, o Dream Theater é uma banda assim, e eu estou já puxando. A primeira banda é logo a que puxa mais para um hard rock, mais para um heavy metal, mas que tem na essência todos aqueles elementos que eu acabei de descrever aqui do melhor rock do mundo, que é o rock erudito, tá? Bom, depois eu vou entrar realmente nas bandas de rock erudito mais perfeitas, né? Mais exatamente na descrição. Vou fazer em ordem alfabética, tá, gente? Aqui não tem preferência, não tem nada, é ordem alfabética. E eu vou falar da banda alemã, o Eloy. Eloy é uma banda de rock erudito, mas põe erudição nisso, gente. Primeiro, logicamente, eu já falei, das melodias, nos arranjos, nessa estrutura quase que de orquestra, naquela coesão melódica de todos os instrumentos que parece que estão tocando todos ao mesmo tempo e criando uma melodia completamente dissonante, tá? Os instrumentos somados começam a se tornar um outro instrumento. É mais ou menos o que o Eloy faz. Esse álbum aqui é um álbum muito bom, o Visionary.
Ele é de 2009. O Visionary é de 2009. Você vê que é uma banda que nasceu lá nos anos 70, se eu não me engano, o primeiro álbum deles é em 1970. Tá? Tem uma fase maravilhosa nos anos 70, depois invade os anos 80 com os álbuns meio suspeitos, que não são tão bons, anos 90 a mesma coisa, mas volta nos anos 2000, quase que recriando o Eloy e voltando lá para as raízes mais fortes do rock erudito. Esse trabalho deles aqui é excepcional, vale muito a pena você achar no seu stream aí, Eloy Visionary, tá? E é um álbum bem, relativamente recente, que é de 2009, né? É relativamente recente. Bom, vou invadir mais os clássicos, aí eu vou lá no fundo do poço mesmo, vou lá buscar na raiz do rock erudito. É lógico que eu tenho que falar de Emerson Lake Palmer, né, gente? Emerson Lake Palmer, apesar de ter uma trajetória muito pequena, muito curta mesmo, foi de 1970 a 1974 só, 4 anos, 5 anos mais ou menos, não durou muito, mas tem pelo menos 2 álbuns assim exponenciais, e esse daqui é um deles, é o Tarkus. O álbum Tarkus, que aqui está coberto, mas é o Tarkus. O Tarkus é talvez se não é o melhor álbum da banda, é o segundo melhor álbum da banda, porque fica entre ele e o Brain Sod Surgery. São os 2 grandes álbuns da banda. E aqui ele já faz aquilo que eu falei desde o início. Ele cria uma sinfonia que é uma verdadeira história musical desse tatu aqui, que é um tanque e tal. Tem toda uma história, tem toda uma ficção aqui envolvida na história, que ele fala de um tatu guerreiro num futuro apocalíptico, numa coisa assim meio doida. E a história musical, que é a mais importante de todas, é absolutamente impecável e é uma verdadeira sinfonia. Ela é dividida até em atos, você pode até pensar em divisão de movimentos, que é típico da música erudita, né? A divisão em movimento, primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento, quarto movimento, enfim. As sinfonias têm essa divisão. Aqui ele não faz uma divisão em movimentos, mas você pode perceber claramente isso. E a melodia vai mudando completamente o tempo inteiro. Se você ouve um hard rock, mesmo heavy metal, você percebe que a melodia sempre é a mesma estrutura. Ele começa, aí monta a melodia principal, faz uns arranjos, faz uns improvisos, faz uns solos, tal, e depois ele volta para a melodia principal e encerra a música. Essa é a estrutura básica da música, de uma forma geral, da música pop, né, da música mais comercial. Tal. Essa é a estrutura que é usada também no hard rock e no heavy metal. Também é usado isso, com algumas exceções, é claro, algumas exceções. Mas a maior parte é assim. Já no erudito, não. No rock erudito não existe essa estrutura. É muita coisa doida acontecendo ao mesmo tempo, mas com muita coerência, com muita coesão. Tá? Que é muito importante. Não é uma música enjoativa, não é. É uma música que funciona muito como trilha sonora. É como se você estivesse imaginando uma história e você vai ouvir essa história através da melodia do Tarkus do Emerson Lake Palmer, por exemplo. Depois eu selecionei uma banda que só tem basicamente um álbum. Na verdade, tem mais um álbum da mesma época, nos anos 70, e tem 2 álbuns bem mais novos, mas que são completamente diferentes entre si. Eu estou falando do Mandala Band. O Mandala Band é uma das músicas... isso aqui, gente, é classicamente uma música erudita, uma música clássica. Por quê? Ela é dividida, inclusive, em 4 movimentos. Ele chama de primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento, a música Om Mani Padme Hum. Essa música aqui, que tem esse nome esquisito aí, que é hindu, meio religioso e tal, e a mandala, que é esse lenço aqui, típico, né, lá da Índia, né, é muito inspirada. É aquele negócio, é a erudição na veia. Tem vários níveis de erudição na música, no rock erudito, vários níveis. E um nível desses é a cultura. São as referências, são as inferências, é a história que ele conta. Nunca tem um tema banal, bobinho, história de amor ou de frustração. Não, as histórias são sempre muito rebuscadas, sempre muito mais complexas. E essa aqui é uma obra-prima do rock erudito, inclusive dividido em movimentos, com a participação de orquestra. Olha só a questão da erudição, né? Não só na composição, não só na melodia, não só nos arranjos, mas também no que vai ser executado. Então, essa composição aqui só pode ser executada com orquestra. Então, é um rock totalmente erudito, inclusive na participação da orquestra, tá? Outra banda
também, na verdade, é uma banda inglesa, que muita gente até pensa que é uma banda alemã, porque ela fez muito sucesso nos subúrbios alemães, né, de rock, né, é o Nectar. O Nectar, que também tem uma carreira um pouco irregular, tem alguns álbuns que saem um pouco do rock erudito, que vão mais para um rock um pouco mais simples, um pouco mais básico, mas também é bom. Mas esse álbum aqui, essencialmente esse álbum aqui, que é o Recycle, o Recycled, né? O Recycle é um álbum essencialmente de música de rock erudito. Exatamente por todos aqueles elementos que eu já descrevi até aqui agora, tá? Os arranjos, a sonoridade, a mistura dos instrumentos, muita execução de instrumentos simultaneamente, o que cria uma nuvem de melodia completamente diferente, fica tudo meio indistinto, sabe como é que é? E na verdade cria uma viagem musical completamente diferente. Muito bom. Bom, Pink Floyd, eu não posso deixar de falar de Pink Floyd, é claro, estou falando aqui dos mestres do rock erudito, e vou falar talvez do melhor álbum deles, mais erudito, que é o Wish You Were Here. O Wish You Were Here tem aquela música enorme, que é um lado inteiro dela, que também é uma verdadeira sinfonia, que é Shine On You Crazy Diamond, né? Shine On You Crazy Diamond é uma sinfonia do Pink Floyd, e esse aqui talvez seja o álbum mais rock erudito do Pink Floyd, na composição, na estrutura, nos arranjos e tudo que tem direito. Não posso deixar de falar de Renaissance. Renaissance, talvez no álbum mais erudito do Renaissance, quando ele faz uso de uma sinfonia clássica criada pelo... Ai, meu Deus, vai me dar branco agora aqui. Pelo... Não é o Mussorgsky, que é... Bom, enfim... É baseado numa sinfonia clássica, e ele cria então o Sherazade, que é baseado no livro As Mil e Uma Noites. Olha a quantidade de erudição numa peça de rock erudito, tá? É baseado num livro, As Mil e Uma Noites. Ele conta aqui então a história da Sherazade, que é a narradora das Mil e Uma Noites, né? E depois vem, então, a música que foi criada lá na época da música erudita mesmo, né? Eu estou tentando lembrar o nome do autor aqui, não está vindo à cabeça. Foi composta por Rimsky-Korsakov, agora eu lembrei. Por Rimsky-Korsakov, então, ele baseia o Renaissance com a voz maravilhosa da Anne Aslan, que é uma voz extremamente instrumental, e ela dá um banho aqui em várias coisas, e também um grupo que é muito bom, um grupo muito consistente, com muito talento musical, com muita teoria musical. Então, Sherazade do Renaissance, baseado no livro As Mil e Uma Noites, baseado na obra, na sinfonia do Rimsky-Korsakov de Sherazade, tá? Vamos adiante. Aí eu não podia deixar de falar, é claro, do mestre Rick Wakeman. Não posso deixar de falar dele, que é talvez o meu favorito, mas o Rick Wakeman sempre fez isso em todas as composições dele, que é buscar o máximo da erudição possível. Não só na bagagem musical dele, que é um maestro da melhor qualidade, um multitecladista completamente absurdo, mas que nunca tornou isso uma coisa um pouco chata, um pouco cansativa, como outros tecladistas fizeram, tá? Nem todos os tecladistas têm o mesmo talento para a composição como o Rick Wakeman. E eu trouxe aqui o exemplo do No Earthly Connection, que é o álbum dele de 1976, em que ele aborda temas, mistérios da humanidade, né? O Triângulo das Bermudas, os extraterrestres, as pirâmides, e ele vai abordar tudo isso aqui nessa temática desse disco aqui, que é um disco excepcional. Eu não quis trazer os mais famosos, porque também não vou ficar falando de As Seis Esposas de Henrique VIII, Viagem na Terra, o Rei Arthur, que são muito conhecidos. Eu prefiro falar um pouquinho desse aqui, que é, e inclusive é um disco, uma composição que tem uma pegada um pouco mais rock and roll, tá? Um pouco mais solta. Na minha opinião, talvez até seja mais fácil você gostar desse aqui do que dos outros, porque os outros são mais eruditos ainda. Tem uma pegada muito mais orquestrada. Aliás, o Rick Wakeman sempre gravou, na melhor fase dele, né? Sempre gravou não, né? Na melhor fase dele, gravou com orquestra, tá? Depois do próprio Rick Wakeman, eu tenho que trazer essa versão aqui. Isso aqui é Mitos e Lendas do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Só que essa aqui é a versão 2018.
2018, eu acho que é 2018, 2020, não, 2020. 2020, que é a versão estendida do Mitos e Lendas do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Tábua Redonda, que tem esse título gigantesco. Essa aqui, aqui a capa até traseira é a mesma do original. Mas aqui tem muito mais músicas. Ele estendeu o Rei Arthur, que já era excepcional em 1975, ficou ainda mais excepcional em 2020 com esse álbum aqui, também todo ele orquestrado, com vozes espetaculares, com arranjos, com orquestra, com tudo que tem direito. Bom, vou citar uma banda um pouco menos conhecida agora, que é o Tracy. Na composição mais longa deles, que ele aborda uma história de uma lenda lá típica do norte da Europa, que é o White Ladies. The White Ladies é o último álbum do Tracy, que só tem 3 álbuns, infelizmente só tem 3 álbuns, mas os 3 são ótimos, o Tracy Tracy, o Tracy Birds e o White Ladies, que é o mais sinfônico deles todos, apesar de também ter vocal, ter outras coisas legais, mas é extremamente erudito, já na proposta, primeiro na proposta musical e na própria proposta de conceito, que é analisar essa lenda, né, das damas brancas, né, as fadas, umas mulheres mágicas, né, extraordinárias aqui, The White Ladies. Bom, não podia deixar de falar, para finalizar, da banda Yes, que é um dos emblemas do rock erudito, não tenha dúvida nenhuma, um dos emblemas é o Yes, e eu trouxe 2 álbuns aqui para sugerir para vocês. O Tale from Topographic Ocean, fugindo um pouco daquele clichê de falar do Fragile ou do Close to the Edge, eu vou citar aqui o Tale from Topographic Ocean e vou citar o Relayer, que veio na sequência. Um acho que é de 74 e o outro de 75. Não, esse é de 74 e esse é de 73. Bom, é mais ou menos por aí. Os 2 álbuns são absolutamente sensacionais. Esse aqui com o Rick Wakeman, que acrescenta muito ao álbum, e esse aqui com o Patrick Moraes, mas que também é um álbum muito bom, tá? Apesar do Patrick Moraes não ser tão talentoso como o Rick Wakeman, não ser um compositor como o Rick Wakeman, mas ele faz um trabalho muito competente aqui e o álbum é muito bom. É até difícil de eu dizer qual dos 2 eu gosto mais, tá? Esse álbum aqui é um álbum mais longo, é um álbum com melodias absurdas. Isso aqui é uma verdadeira sinfonia, gente, em 4 movimentos. E cada um dos membros da banda, com aquele excesso de competência que eles tinham, excesso de talento, excesso de tudo, eles se deram ao luxo de cada um se dedicar mais a um lado. Então aqui você tem um lado que é mais o John Anderson, tem um lado que é mais o Steve Hall, tem um lado que é mais o Rick Wakeman e tem um lado que é mais o Chris Squire e o Alan White. Aqui já é o Alan White. E o Alan White que domina um pouco a cena musical de cada lado. Você nota isso claramente, nitidamente, que cada lado tem uma certa dominação de um determinado instrumento, de um determinado músico. Mas todos eles participam o tempo todo, a música não para, a melodia vai se construindo ao longo dos álbuns. Sensacional. Aqui, basicamente a mesma coisa, né? Só não tem a mesma grandiosidade nos teclados, porque o Rick Wakeman ele acrescenta um valor a mais, mas esse álbum aqui é absolutamente sensacional, imperdível mesmo. Aliás, foi um dos primeiros álbuns que eu ouvi do Yes, foi esse daqui. Eu gosto muito desse álbum mesmo. Gente, chegou até aqui, o vídeo ficou bem longo, mas eu acho que é um tema que merece essa abordagem um pouco mais detalhada, um pouco mais minuciosa, mas se você chegou até aqui, você vai deixar o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. Coloque nos comentários a sua opinião, isso é muito importante. E vem para o nosso clube de membros, a gente está precisando do seu apoio, está precisando da sua ajuda, e está precisando porque também vai ter sorteio para quem participar do grupo, tá bom? Até a próxima.